mas eu quero que você saiba o que é necessário colocar dentro do seu capítulo, onde ele começa e aonde ele termina. A minha primeira sugestão é que A minha primeira sugestão é interessante e importante saber que o capítulo tem que lembrar o passado, ou seja, aquilo que aconteceu, aquilo que ocorreu anteriormente, tem que mostrar o presente, o que a gente está vivendo agora, o que o protagonista, o que os personagens estão passando naquele momento e dar indícios do que está por vir. Então a gente sempre fica amarrado a essas conexões. O que aconteceu até aqui? Você não vai replicar ou fazer um resumo sobre aquilo lá, mas existem pequenos comentários, traços que lembram o leitor, afinal de contas, por que aquela jornada está acontecendo? O que está em jogo, afinal? Então você consegue colocar essas informações. Menciona sempre o que está acontecendo naquele momento, por que a gente está passando por aquele capítulo e, claro, essa informação do que vem depois, do que está por vir, o que ele vai esperar, o que ele pode esperar em relação à história. Todo capítulo tem a função de entregar alguma coisa ao seu leitor, entregar algum tipo de informação, passar para ele algo relacionado à história, informar como as coisas estão acontecendo. Esse evento em especial, esse evento importante que acontece no capítulo, a gente chama de beat de capítulo. Normalmente a gente trabalha na literatura também beats de gênero, mas essa é uma outra classificação. Nesse momento eu vou falar a respeito do beat de capítulo, ou seja, a cena central ali que vai ter no seu capítulo e como você pode estar apresentando esse material. Posteriormente eu faço outros vídeos falando a respeito do beat de gênero, explicando detalhadamente como ele funciona. Então vamos focar aqui em relação ao beat de capítulo, ou o acontecimento central, ou a cena principal do que vai ser o seu capítulo. Vamos imaginar o seguinte, a gente sabe que o capítulo serve para lembrar alguma coisa ao leitor, né? Fazer uma referência ao passado, mostrar ali o que está acontecendo naquele momento e avançar a história, mostrar o que está por vir para o leitor. Então, a gente começa a entender a história a partir dessa situação. Mas como assim, Meg? Quando eu estou pensando em separar a minha história em capítulos, eu preciso pegar um acontecimento central por capítulo e deixar desenvolver a partir disso. Como que eu vou fechar esse capítulo se quando eu tô pensando ali na sinopse ou quando eu tô pensando em relação à história eu tenho uma continuidade? Como que eu faço essa separação? Cada bloco de informação vai te dizer que você tem um acontecimento principal e é dessa forma inicial que você separa o que vai ser um capítulo. Um exemplo disso é a gente pensar, por exemplo, que precisa uma grande cena, um grande acontecimento daquele capítulo seria o personagem ir até o metrô. A gente precisa que esse personagem esteja no metrô. Essa é a grande cena. Se você estiver dentro de uma narrativa romântica, pode ser que esse personagem vai se encontrar ali com o seu par romântico. Ou talvez ele nem conheça o par romântico. Vai ser naquele ponto de encontro, que é o metrô, que ele vai ter o primeiro momento, o primeiro olhar com o seu par romântico, que a gente vai entender ao longo do desenrolar da história. Se não for uma narrativa romântica, se for uma narrativa de suspense, de terror, talvez aconteça um crime ali no metrô. Então, o crime vai ser exatamente aonde o personagem vai estar. Ou talvez ele seja a pessoa agredida ali no metrô, que vai desencadear uma série de acontecimentos dentro do suspense, dentro do terror. E se não tiver ninguém ali efetivamente atacando esse personagem, se for ali algum tipo de assombração, algum tipo de fantasma, vai ser no metrô que isso vai acontecer. Então a gente sabe que essa necessidade de ter um local, de ter um acontecimento, é porque a partir daquele ponto vai desenrolar outras informações que você vai usar na narrativa. E se não for uma história de terror e suspense, se for uma distopia? Imagina que esse personagem vai estar vagando por ali, ele acaba chegando no metrô, quando ele percebe ali pelos trilhos ali do trem, que de repente ele consegue chegar até a base da resistência. Então, nesse exemplo, o fato do personagem ter que ir ao metrô não é uma coisa à toa. Ali vai acontecer alguma coisa que vai ser importante para a história, vai alavancar a história, vai levar a história mais adiante. Então, o fato de mostrar nesse exemplo que precisa do metrô, porque esse capítulo exige que tenha a cena do metrô, tenha um acontecimento ali no metrô, a gente vai mostrar ali qual é o próximo passo, para onde a gente vai com essa narrativa. Será que ficou compreensível isso ou será que está muito enrolado? Então, deixa eu ver se eu desenrolo isso daí.
Quando você começa a escrever a história, você tem algumas ideias do que vai trabalhar. Se você tiver uma estruturação, se você já é do tipo de autor que trabalha com escaleta, você tem uma posição melhor do que é começo, meio e fim da história. Você sabe ali os grandes acontecimentos que você está imaginando para essa história, que para o autor acaba auxiliando demais, né? Como se fosse ali um ponto central para ele se basear e construir todo o resto do capítulo. É diferente quando você escreve a partir de um ponto. Então você começa a imaginar aquele ponto central, aquele grande acontecimento e constrói toda a história do capítulo em volta daquilo. Então a minha primeira indicação para que você faça essa divisão de capítulo é entender a história que você quer contar. É montar ali o que seria um resumo, uma sinopse aberta sobre a história que você quer trabalhar. Pode ser que você diga o seguinte: Meg, eu acabei de ter a ideia. Eu ainda não sei sobre exatamente os detalhes que eu quero escrever. Eu sei sobre o que eu quero falar, mas eu não tenho detalhes para colocar numa sinopse. Eu não consigo fazer isso. O que você precisa é colocar o máximo de informação que você tem agora em mente. Você pensa o seguinte: de repente você quer escrever a história sobre um acidente aéreo, onde as pessoas que vão cair ali naquela região, naquele lugar, ou de repente elas vão cair em meio ao oceano, e ali pelo oceano vai se abrir o que seria um redemoinho e elas vão cair num mundo completamente diferente. Então essa é a história que você quer contar. Para essa história você já tem ali um começo, decisões a serem tomadas, como por exemplo, você vai contar essa história a partir do momento em que o avião decola. Você vai contar essa história, de repente, mostrando os personagens antes, né? Todo mundo saindo ali da sua casa, se dirigindo até o aeroporto, onde você vai poder mostrar para o seu leitor detalhes sobre esses personagens. Ou, de repente, você já vai começar a contar a história com a aeronave já sobrevoando o oceano e a gente começando a entender o que está acontecendo. Ou talvez você decida começar a escrever essa história com as pessoas ali caindo, né? Entrando por aquele funil água abaixo e caindo num outro mundo. Então, as suas primeiras decisões, quando você pensa na história para separação de capítulos, já começam a ser tomadas a partir do momento em que você decide contar uma história. Eu dei aqui um exemplo muito simples sobre uma aeronave que vai cair sobre o oceano. Alguns personagens, algumas pessoas ali vão ser arrastadas, né, para um funil de água e de repente vão cair ali num outro mundo. Então essa ideia é muito simples, a gente ainda não sabe o que vai acontecer nesse outro mundo e não faz ideia de repente o que eles vão estar buscando, como eles vão voltar aqui para nossa realidade, como eles vão sair de lá e retornar para cá. Então a gente não tem os detalhes, mas algumas informações você já tem e você já começa a fazer essa divisão de capítulo justamente por isso. Quais são os grandes acontecimentos que você precisa separar para mostrar para o seu leitor? Qual é a informação que você vai dar mostrando a ele que algo ainda... Vamos imaginar que com toda essa construção você decidiu que vai mostrar os personagens embarcando. Então você vai mostrar a partir do ponto de vista do aeroporto. Então a gente está conhecendo os personagens ali em meio ao embarque. Então a gente está entendendo esses personagens agora. A gente vai ver aquela família que implica com a criança. A gente vai ver aquela pessoa que está fazendo uma despedida, né? Ela está ali se despedindo. De repente a gente vai ver aquela outra pessoa que está toda voltada ao seu celular, marcando reuniões, se programando ou avisando alguém que vai chegar em determinado horário, que já é para ajeitar isso, aquilo, aquele outro. Então a gente vai entender aí um pouquinho sobre cada um dos personagens. Começamos a compreender o que? Esse capítulo é de apresentação dos personagens. Como você vai fazer isso é a parte que entra na criatividade de cada autor. Você sabe que a cena principal é mostrar cada um desses personagens que vão ali cair naquele funil e seguir para um outro mundo, como eles agem aqui na nossa realidade. Então você sabe que isso é o principal. A forma que você vai apresentar é a forma que você escolher. Como, por exemplo, essa família que fica implicando com a criança pode ser que estejam ali na porta do banheiro, na porta do toalete, esperando a criança sair. Quando a criança sai, a mãe vai lá, mas você nem lavou a mão, olha o rosto, todo suado, pentei esse cabelo direito, tal, e fica puxando a roupa da criança e arrastando a criança. Não precisa ser necessariamente lá perto, quando eles estão entrando no avião. A pessoa que está ali se programando toda, porque assim que ela chegar, ela tem uma série de atividades para fazer, ela pode estar tão compenetrada em relação ao notebook, como ela também pode estar ali fazendo contas, né, em relação ao fuso horário, tentando se organizar. Então você mostra características desse personagem. Pode ser que ele esteja ali sentado, pode ser que ele esteja discutindo com alguém no balcão, pode ser que ele esteja fazendo... Então você já mostra a esse
você já mostra como é esse personagem. Então você já sabe que precisa mostrar detalhes desses personagens ao seu leitor quando o capítulo começa. A partir do momento em que o seu narrador vai começar a falar ali a respeito de cada um desses personagens. Quando o capítulo acaba, quando os personagens estão embarcando, quando eles começam a entrar na aeronave, porque a gente sabe que algo está por vir. Como que você encerra esse capítulo? Deixando em aberto algum acontecimento, como por exemplo, você pode colocar algum mecânico ou alguém ali que trabalha na aeronave fazendo um comentário, mas essa aeronave foi liberada mesmo? Você não precisa dar mais detalhes além disso. Você abre aí a oportunidade de trabalhar com Tick Clock. Então, como que você entende qual é a divisão do capítulo? Você separa um grande acontecimento e constrói o capítulo em volta desse acontecimento. É dessa forma que você compreende qual é o capítulo. Outros detalhes que vale a pena a gente comentar em relação ao capítulo é, por exemplo, existe um número certo de páginas ou um número certo de caracteres que eu preciso trabalhar em capítulo? Caso você não saiba, a lauda literária, a lauda ali de um capítulo... Caso você não saiba, a lauda literária de página é 2.100 caracteres com espaço. Não significa que você precisa fazer aí uma quantidade exata em números de caracteres. O capítulo precisa ter o tamanho que esse acontecimento principal pede. Se você tiver que detalhar ali algumas características desses personagens e isso te levar 2 páginas, é o tamanho do seu capítulo. Se você for fazer isso e de repente te exigir 10 páginas, é o tamanho que você precisa colocar para o seu capítulo. Tem livros que tem capítulo bem pequeno, como por exemplo de uma linha. Tem livros que tem capítulos ali de 20 páginas, então isso indifere. O que você não pode tirar os olhos, o que você não pode deixar de prestar atenção é se você está colocando informação demais no capítulo, ou seja, para a gente embarcar na aeronave, você está ali demasiadamente insistindo nas características dos personagens. A gente precisa apresentar o que seria o personagem nesse exemplo e fazer com que os personagens embarquem e fazer essa referência aí, de repente, de algum funcionário comentando: essa aeronave foi realmente liberada, tá ok o pessoal entrar na aeronave, e encerrar o capítulo. Vale comentar que a quantidade de capítulos na história, na verdade não existe nenhum manual, não existe nada que diga que você precisa ter 30 ou 40 capítulos ou 120 capítulos. Você vai entender ao longo da história os acontecimentos principais para que você possa ali trabalhar dentro de cada capítulo e ele vai definir a quantidade de capítulo ao longo da história que você escolheu escrever. Não esqueça, o capítulo precisa ali dar uma referência do que já aconteceu e não é um resumo, mas é uma referência, uma lembrança ali do leitor. Precisa mostrar o que está acontecendo agora, o que está acontecendo com esses personagens e alavancar, dizer ao leitor algo está por vir, que é o que a gente chama ali de ticking clock. Então você avança a história dentro do capítulo. O capítulo que começa e termina fechado, pode ser que seu leitor decida que ok, ele pode parar de ler naquele momento, né? Você entregou um capítulo fechado, começo, meio e fim daquele capítulo, ele já entendeu o desfecho daquela parte e pode ser que ele decida parar de ler. E é justamente isso que a gente não quer. Então por isso a gente trabalha com ticking clock. Deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo que faça sentido para que você entenda mais detalhes aí do que a gente está falando em relação à divisão. Primeiro, eu não quero que fique repetitivo, mas eu quero que você saiba o que é necessário colocar dentro do seu capítulo, onde ele começa e aonde ele termina. A minha primeira sugestão é que você faça ali uma sinopse aberta, um resumo daquilo que você já sabe sobre a história que você vai contar. É claro que vai ter ali lacunas, vão ter partes que você ainda não sabe como vai preencher, como por exemplo, o momento em que eles caem num novo mundo até o momento em que eles vão voltar aqui para a nossa realidade. Será que todos vão voltar para a nossa realidade? Será que todos vão querer voltar para essa realidade? Será que vai ter uma transformação ali nos personagens? Você ainda não tem esse definido, mas uma parte da história você já tem. E a definição de que alguns personagens voltam, você já tem. Então, você já tem algumas informações que você vai colocar aí nesse resumo de uma maneira um pouco mais detalhada para que você comece a fazer a divisão de capítulos.
Cada capítulo precisa ter um acontecimento principal. É dessa forma que a gente evita ter capítulos que não fazem sentido na história. Aquele capítulo que não tem um acontecimento central, que não tem um acontecimento principal, que é o beat, esse capítulo é um capítulo que não precisa estar na história. Provavelmente você já passou por algum tipo de literatura que você terminou um capítulo que você ficou, poxa, mas o que aconteceu aqui? Para que esse capítulo? É justamente porque ele não tem um acontecimento importante, ele não tem uma finalidade, o capítulo não foi colocado ali para passar uma informação ao seu leitor. Ele só está ali porque o autor gostou daquele trecho e quer mostrar para o leitor algo que ele achou interessante comentar, mas não tem uma finalidade prática para a história. Não está avançando a história, não está entregando nada ao seu leitor. Então é por isso que a gente sempre tem um acontecimento grande ali, algo importante que vai avançar a história. Como eu falei no começo, se eu preciso levar o personagem para o metrô, é porque no metrô vai acontecer alguma coisa. Ou ele vai ser assassinado, ou ele vai participar de alguma luta, ou ele vai defender alguém, ou é lá que ele vai encontrar o amor da vida dele, ou de repente é ali que ele vai tropeçar no portal e cair em um outro lugar. Então o metrô é fundamental para aquele capítulo, e é dessa forma que a gente vai compreendendo o resto. Não existe a necessidade de você definir um número de páginas. Cada capítulo precisa ter 7 páginas, cada capítulo vão ser com 8 páginas, 10 páginas. Não existe essa obrigatoriedade na literatura. Se você definir que o capítulo vai ter meia página e ele entregar o que é necessário, mostrar ali para o leitor, entregar uma peça do quebra-cabeça e dizer a ele o que vem em seguida, né? Fazer com que ele sinta a necessidade de leitura através do ticking clock, ok, o capítulo está completo, você teve ali um grande acontecimento que alavancou a história, levou a história adiante. Pode ser que você faça isso em um parágrafo, pode ser que você precise de 15 páginas, então não tem uma obrigatoriedade em número de páginas para definir o que é um capítulo. E por último, a quantidade de capítulo que você vai colocar no livro. Não existe um manual que diga que todos os livros precisam ter 40 capítulos ou que precisam ter 100 capítulos. Você vai entender isso de acordo com a história que você está escrevendo. Preste atenção na imersão sensorial, preste atenção naquilo que você coloca dentro da história, que você coloca dentro do capítulo. Perceba se ela não está extensa demais. Tem gente como eu que tem a habilidade, ou tem a facilidade, ou tem a preocupação de explicar mais de uma vez. Então ele quer ter certeza e certeza e certeza de novo se a pessoa entendeu o que ela está tentando explicar, o que ela está tentando passar ali na narrativa. Quando eu escrevo eu não faço isso, mas quando eu estou dando aula eu faço e faço e faço. Vocês já devem ter reparado isso com muita facilidade. Eu tento fazer resumos aí de maneira diferente. Mas enfim, procure prestar atenção na imersão sensorial. Aquilo que você acha complicado, facilite para o leitor, mas não fique repetindo a mesma coisa ou informando ali de uma maneira diferente para que ele compreenda. Veja a maneira mais prática e que mais vai ter o impacto que você precisa no capítulo, naquele trecho, e escreva dessa forma. Ah, lembrei, o nome do capítulo. Quando você for colocar o nome do capítulo, por favor, não coloque o nome do capítulo como um spoiler do que vai acontecer. Fulano caiu do penhasco, o casamento de ciclano. Não coloque essas informações, que é algo que vai acontecer no capítulo. Se você vai colocar um nome no capítulo e não a definição de capítulo 1, 2, 3, se você vai colocar um nome, use a criatividade para que o nome seja algo instigante, para que o nome seja algo que faça o leitor desejar ler, mas não entregar a morte de fulano, enterramos o gatinho não sei o quê. Gente, não precisa disso. Use a criatividade, leve o leitor para o próximo capítulo, inclusive ali no nome do capítulo, tá? Eu acredito que sejam essas as informações principais quando a gente pensa em relação ao capítulo. E se tiver mais alguma dúvida, se algo não ficou claro o suficiente, manda aí pelo direct ou manda através dos comentários que eu vou respondendo. A minha ideia é que você possa assistir ao vídeo, entender a aula e imediatamente trabalhar no material que você está desenvolvendo. Eu quero que você aprenda, que você saiba o que você está fazendo e que você possa tomar decisões aí como autor. Por enquanto é isso. Até mais.